O pastor Jeremiah falou no começo sobre a vontade de Deus. Nós temos o desejo de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tenho certeza que você, como crente, você ora por isso. Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Você vai tomar algumas decisões importantes sobre namoro, sobre trabalho, sobre decisões familiares. A gente pergunta a vontade de Deus, mas como que Deus revela a sua vontade para nós? E pensando como igreja, o contexto da passagem que a gente vai ler, é o contexto de Deus revelando a sua vontade para a igreja, e a gente pensar o que Deus quer para a Piba. Quais são os próximos passos, os próximos investimentos, onde nós devemos investir de forma missionária, novos ministérios, enfim, decisões da igreja. Como que nós sabemos qual que é a vontade de Deus? O livro de Atos, ele conta a história de como o Evangelho, ele alcançou os confins da terra. Lá no começo nós vimos Jesus falando para os seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E conforme nós vamos lendo o livro de Atos, nós vamos vendo isso, o Evangelho sendo testemunhado em Jerusalém. Estamos na parte onde o Evangelho está sendo testemunhado na Judéia e Samaria. E nós vemos lá no final do livro de Atos, quando o Evangelho chega em Roma, a capital do império, a capital do mundo. E quando o Evangelho chega em Roma, ele se espalha até os confins da terra. Nós estamos falando de histórias mostrando como o Espírito Santo, ele faz isso. O Espírito Santo usando a pregação da palavra de Deus para que o Evangelho alcance os confins da terra. Mas não é mil maravilhas, não é num contexto fácil. É no meio de muita oposição e perseguição. Então estamos vendo isso ao longo do livro de Atos. E agora vamos ler uma história da igreja de Antioquia. E uma igreja que recebe a orientação de Deus, a vontade de Deus para os seus próximos passos. Atos capítulo 13. Nós vamos ficar em 3 versículos apenas. Diz assim o texto da palavra de Deus, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá vida, que nos dá orientação, a palavra de Deus que nos orienta em tudo que nós devemos fazer. A mesma palavra que criou todas as coisas, a mesma palavra que vai julgar todas as coisas no fim. A palavra que aponta para Cristo Jesus. E é interessante que a primeira parte que nós vemos aqui de como Deus revela a sua vontade é por meio da sua palavra. O versículo 1 nós vimos aqui: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Lucas ele apresenta alguns nomes de homens da igreja de Antioquia. Uma igreja que nasceu ali, a gente viu no capítulo 11. Barnabé, a gente já conhece, ouvimos falar sobre Barnabé. O nome dele significa o filho da consolação. Um homem piedoso, um homem que se importa com os outros, tanto materialmente como espiritualmente, investiu na vida de Saulo, depois da sua conversão. Tem Simeão, chamado Níger, provavelmente um crente que veio do norte da África. Lúcio de Cirene, talvez junto com Simeão, eles foram os que chegaram ali em Antioquia, pregaram o evangelho para os gregos e fundou a igreja de Antioquia. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca.
Não sabemos qual o parentesco, a proximidade dele com Herodes, talvez um meio-irmão, ou um parente distante, ou um amigo muito próximo, mas ele foi criado junto com Herodes, o governador, ele faz parte da nobreza, mas é um crente em Cristo Jesus. E Saulo, que a gente tem estudado sobre a conversão, aquele que foi de perseguidor do Evangelho para perseguido por causa do Evangelho. Uma figura que a gente vê logo no começo da passagem é uma igreja formada por pessoas diferentes. Pessoas que vêm de todo lugar, de uma cultura diferente, até de classe social diferente, a gente vê aqui. E queridos, é isso que a igreja deve ser. A igreja não pode ser uniforme, a igreja não pode ser pessoas iguais, mas são pessoas diferentes. Porque a Bíblia fala sobre isso, Efésios capítulo 3, versículo 10, é um texto muito claro sobre a vontade de Deus para a igreja. Lá Paulo fala que a intenção, o objetivo dessa graça, de nós recebermos a salvação em Cristo Jesus, é que agora por meio da igreja, a multiforme, as várias formas da sabedoria de Deus se tornem conhecidas dos poderes celestiais. É algo fantástico, assim, porque a igreja, ela não é só um testemunho para o mundo, para a humanidade, mas é um testemunho para os seres celestiais. Anjos e demônios olham para a igreja e veem a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme, as várias formas, então, ela é revelada com pessoas diferentes, histórias diferentes, que têm em comum apenas o Evangelho. Então, é só o que a gente precisa valorizar dentro da igreja, as nossas diferenças. Então a gente olhar para, por exemplo, o momento da música, tem gente que gosta de hinos antigos, pessoas que gostam de cânticos contemporâneos. Mas como igreja, a gente vai cantar hinos antigos e cânticos contemporâneos, porque manifestamos a multiforme sabedoria de Deus. Na igreja nós temos pessoas de faixas etárias diferentes. Temos idosos, temos adultos, pessoas de meia idade, jovens, adolescentes, solteiros, casados, viúvos, divorciados. Mas que estão juntos por causa do Evangelho. Então nós precisamos valorizar isso, porque esse é um dos propósitos da igreja. E o texto diz que esses homens, eles eram profetas e mestres. Isso pode significar que uns eram profetas, outros eram mestres, ou que eles eram profetas mestres. Mas enfim, em resumo, eram homens que pregavam e ensinavam a palavra de Deus. E aí vem aquela questão, mas e profetas? O que são profetas hoje? Quem são os profetas? No Antigo Testamento, os profetas eram homens usados por Deus para trazer a sua palavra, a palavra de Deus para o seu povo. Foram homens que foram usados por Deus, inspirados por Deus, para deixar registrado no Antigo Testamento a palavra de Deus. Atos, junto com os evangelhos, ele é um período de transição do Antigo para o Novo Testamento. Aqui o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, estava sendo escrito durante esse período. Então Deus continuava, ainda nesse período, manifestar a sua vontade por meio dos profetas. Às vezes, uma vontade específica, como vai acontecer nesse texto aqui, onde Deus pede para separar 2 homens ali daquela igreja. Mas a pergunta é, hoje nós temos profetas? Não nesse sentido. O texto que o Jeremias leu no começo, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, depois de Cristo Jesus, os apóstolos,
vou usar essa expressão, os profetas do Novo Testamento, eles foram usados para trazer a palavra de Deus. Quando nós lemos os escritos dos apóstolos, nós vemos eles escrevendo sobre as implicações da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, então agora o que isso muda na nossa vida, é o que está escrito no Novo Testamento. Desde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas que foram escritas para as igrejas, as cartas pastorais escritas para líderes de igreja, e o livro de Apocalipse. São a revelação de Deus para nós, a revelação da vontade de Deus para nós. Por isso não é mais necessário profetas. A Bíblia, ela é suficiente para revelar a vontade de Deus para nós. Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o texto conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, na justiça que é naquilo que é certo, naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é para isso, para nos mostrar a vontade de Deus. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A boa obra aqui é o que Deus quer que a gente faça. Senhor, qual é a obra que o Senhor quer que eu faça? Está revelado aqui nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, para o homem de Deus ser apto a fazer a vontade de Deus, as Escrituras, hoje a Bíblia, ela é suficiente. Agora, nós todos lutamos com um desejo pela vontade específica de Deus para as nossas vidas, não é? Nós queremos receber uma revelação do tipo, vista a roupa verde hoje, fale com aquele homem ruivo lá na calçada e toda a sua vida vai dar certo. É isso que nós queremos ouvir, uma revelação que seja tão específica que faça com que a gente não tenha dificuldades na nossa vida. Ouvir esse tipo de revelação é mais fácil do que ouvir uma revelação do ame a Deus, ao próximo e negue-se a si mesmo. É mais fácil do que ouvir, você deve viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória. É mais fácil do que ouvir, nesse mundo tereis aflições. Alegre-se nas provações, nas dificuldades. É mais fácil do que ouvir ame o seu inimigo. É mais fácil do que ouvir perdoe como você foi perdoado em Cristo Jesus. Nós queremos uma revelação específica que seja mais confortável e que garanta que nós não vamos sofrer mais. Mas não é isso que Deus revelou nas Escrituras. Hoje Deus fala com as pessoas. Pessoalmente, eu acho possível, mas pouco provável. Deus me falou, se tornou um super trunfo. Deus me falou isso, então você não pode questionar. Eu vejo pessoas usando isso, uma revelação, uma suposta revelação de Deus individual, para que ninguém questione as suas decisões. Já aconteceu, mesmo aqui dentro da igreja, a pessoa falou, conversei muito com Deus e Ele me falou que a gente não deve tratar o meu filho. E o filho dele estava numa imoralidade pública. Não queria se arrepender. O que a Bíblia diz sobre como tratar um crente em pecado que não quer se arrepender? Supostamente ele recebeu uma revelação de Deus para ele fazer o contrário do que a Bíblia diz. Eu tenho certeza absoluta de que Deus nunca vai revelar algo que vai contra a sua vontade. Então sempre que alguém falar, ou você mesmo sentir que Deus te falou alguma coisa, avalie e filtre pela palavra de Deus. Porque às vezes que eu sinto que é Deus falando,
Na verdade, é meu coração enganoso, dizendo aquilo que eu quero ouvir. Mas o ponto do texto aqui, eu queria mostrar para os irmãos, é que esses homens profetas e mestres, então, ali era uma equipe, um grupo de homens capacitados por Deus para trazer a palavra de Deus para aquela igreja. Homens que traziam a palavra de Deus, homens que explicavam como aplicar no dia a dia a palavra de Deus. Uma igreja que tinha uma excelente equipe de ensino, de pregação da palavra, ou seja, uma igreja que ela vivia fundamentada na palavra de Deus. O que ela fazia e cria era baseado na palavra de Deus. E é nesse contexto que a vontade de Deus vai ser revelada. Então, como igreja, nós precisamos valorizar, nós precisamos investir no ministério da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos avaliar constantemente as nossas decisões, as nossas práticas, elas vêm da palavra de Deus. E nesse sentido, todos nós temos participação, não são só os pastores e liderança, porque pastores e lideranças precisam ser fiscalizados, se eles estão liderando na palavra de Deus, então os membros precisam conhecer a palavra de Deus. Então, como igreja, nós precisamos crescer na palavra. E quando eu falo crescer na palavra, é a gente saber ler a Bíblia, a gente saber interpretar as passagens bíblicas, a gente compreender como a Bíblia foi escrita, entender o contexto histórico, o que estava acontecendo, quem escreveu, para quem escreveu cada livro da Bíblia. Que tipo de texto é o texto que eu estou lendo? Como que eu interpreto uma narrativa histórica? Como eu interpreto uma carta? Como eu interpreto uma poesia? Como eu interpreto um livro profético? Isso eu preciso conhecer como crente. Porque é no contexto onde a palavra de Deus ela é conhecida que Deus manifesta a sua vontade. Uma igreja sem palavra não conhece a vontade de Deus. Uma igreja que valoriza a palavra de Deus, ela vai conhecer a vontade de Deus. A segunda coisa é a devoção. Versículo 2 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. O que esses homens estavam fazendo então? Esses homens, eles estavam adorando a Deus e jejuando. O jejum, o ato de você não comer, você fica sem comer, às vezes sem beber, para buscar a Deus. Aí levantou outra pergunta: pastor, a gente jejua hoje? Gente, as pessoas fazem pergunta difícil. A prática de jejum na Bíblia não é muito clara. Esse ato de você ficar sem comer como uma forma de buscar a Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que o jejum era uma prática de humilhação diante de Deus, ou de uma intensa busca pela vontade de Deus. Por exemplo, quando a gente lê o livro de Esther, quando Esther vai conversar com o rei sobre a proteção do seu povo, ele pede que todo o povo judeu ali jejue, para que Deus a proteja quando ela vai buscar o rei. Nós vimos com o Igor recentemente, quando Jonas prega a condenação de Deus contra o povo de Nínive, o rei de Nínive, ele decreta um jejum geral em toda a nação de Nínive. É interessante, não só o povo vai ficar sem comer, até os animais entraram no jejum, numa forma de expressar, o rei diz, para expressar o arrependimento, para que quem sabe Deus se arrependa de trazer condenação sobre eles. Então, uma humilhação de arrependimento, de confissão diante de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a gente vê sobre o jejum nos evangelhos. Jesus, por exemplo, ele falou sobre isso: quando vocês jejuarem, não fica mostrando para as pessoas que estão em jejum, para se parecer espiritual. Gente, estou meio mal assim, faz 3 dias que eu não como, que eu estou de jejum. Nossa, como o Ricardo aí é espiritual. Jesus fala, não faça isso.
Ou no livro de Atos, como esse texto, nós estamos vendo eles jejuando. Mas quando nós lemos as cartas, de Romanos em diante, as cartas que orientam a igreja sobre o que eles devem fazer com implicação de evangelho, a gente não vê uma ordem para jejuar, a gente não vê uma instrução de como e quando jejuar. Você não tem um versículo, jejuem sem cessar. Ainda bem, né? Paulo não diz para a igreja, ó, jejuem por mim que estou preso. Nem Tiago, quando está lá no capítulo 4, e ele está falando sobre um arrependimento, se humilhem diante de Deus por causa do pecado de vocês, ele diz lamentem, se entristeçam, mas ele não diz jejuem. Então, não há uma orientação muito clara sobre isso, é um tema polêmico, pessoas têm visões diferentes, mas o que acontece? Como não é muito claro na Bíblia, às vezes o jejum ele é ensinado de uma forma errada. O jejum como uma forma de manipular a Deus. Eu jejuo e consigo o que eu quero. Se eu tivesse jejuado, a gente ia golear do Chelsea, né? Ou o jejum como um autocastigo. Eu pequei, agora eu vou ficar sem comer porque eu devo sofrer pelo meu pecado. Não, Cristo Jesus já morreu, já sofreu pelos nossos pecados. Ou jejum simplesmente como um ato religioso. A pessoa jejua, mas maltrata a esposa, não perdoa o irmão, vive uma vida longe da palavra de Deus. Então a prática do jejum para hoje não é tão claro. Pessoalmente eu não acho muito claro. Mas o princípio do jejum, ele é claro. A ideia do jejum é uma dedicação total a Deus. Eu deixo até aquilo que é mais básico, essencial para a vida, que é comer, para buscar aquele que realmente é essencial à minha vida, que é Deus. Então, o ponto da passagem que eu quero trazer para os irmãos é que esses homens, eles estavam em adoração, buscando a Deus com intensidade, adorando e jejuando. Mas eu quero focar o princípio, é isso, é uma busca sincera, intencional e intensa de Deus. Numa cultura ativista como a nossa, a gente está constantemente em atividade, principalmente por causa da tecnologia, né? Até no nosso descanso, a gente está fazendo alguma coisa, a gente está vendo alguma coisa. Parece que se eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou perdendo tempo, eu estou sendo inútil, eu estou sendo preguiçoso. Parar para orar e buscar a Deus é uma perda de tempo. Por mais que a gente não fale isso em voz alta, eu luto com isso. Uma luta para mim são orações longas. Eu tenho dificuldade de fazer orações longas e eu tenho dificuldade de acompanhar orações longas. Às vezes quando eu estou orando com alguém, a pessoa demora, eu fico, cara, vamos, a gente precisa fazer. Deus já entendeu. Só que é o contrário do que o texto está dizendo sobre essa busca a Deus, porque quando eu tenho dificuldade de orar e buscar a Deus, o que eu estou dizendo? O Senhor não vai resolver, eu vou resolver, eu preciso resolver. Também numa cultura de um ritualismo religioso, a gente faz por fazer. Não é uma busca sincera e atenta a Deus. Aquelas nossas orações automáticas. Já parou assim no meio do almoço e se perguntou, a gente orou? A gente orou, mas foi tão ritual que a gente nem lembra, não foi de coração. Como que a gente sai do culto, gente? Vamos terminar o culto aqui, como é que a gente sai? A gente sai com aquele espírito renovado assim de, como foi bom buscar a Deus.
Ou a gente só sai, pega lá o pastel e aquela rotina de domingo, vamos para casa, e vida que segue. Como que a gente sai de um devocional, de uma leitura bíblica diária? A gente se lê por ler, tem um aplicativo. Eu acho fantástico que os aplicativos eles estão até ajudando a gente a fazer devocional. Você bota lá para ler em voz alta, né? Você não precisa nem mais ler. Deixa lá tocando. E a gente tica, fiz minha devocional. Fez nada, o celular fez. O celular é mais espiritual que eu. Eu gosto de uma ilustração que eu li muitos anos atrás, um autor chamado Max Lucado, e ele compara o culto com uma viagem de avião. Ele diz, uma vez ele estava viajando num avião e tem pessoas que voam com frequência, ele estava observando o pessoal entrando no avião, o pessoal olhando no relógio, o pessoal que tinha compromisso de trabalho, reuniões, aquele pessoal que eu não entendo, o cara senta na poltrona do avião e já começa a dormir, ou a pessoa já abre o computador, começa a trabalhar. E as pessoas elas não curtem o voo. E aí ele ficou observando um menininho que provavelmente era a primeira vez que ele ia voar. E ele todo empolgado e olhando tudo no avião, e olha pela janela e fica perguntando, mamãe, já está voando? A gente está voando. E aí o avião decolou, e aí no meio do voo, isso foi antes do 11 de setembro, a comissária chegou para ele, você quer conhecer o piloto? E ele levou ele lá na cabine. E daqui a pouco o menino volta com um par de asas assim, de comandantes, todo feliz o comandante. E aí ele senta, ele todo feliz, aí o voo pousa, e aí as pessoas começam a levantar apressadas, aquela que o avião mal tocou no chão, a pessoa já está de pé, querendo sair. E todo mundo apressado, e só o menino com um sorriso no rosto, porque ele tinha visto o piloto. E ele compara com o culto. O culto às vezes é assim, a gente chega atrasado, a gente fica olhando no relógio, aí o Ricardo vai acabar logo. Tem uns que sentam e já dormem. Posso ver alguns aqui? Outros não saem do celular. Outros saem para tomar água e está sempre movimentando. Mas quantos de nós vamos sair desse culto alegres? Porque nós vimos o piloto. Porque nós vimos o Supremo Comandante. Porque nós vimos a Deus. Presta atenção. Busque a Deus de coração. Num Salmo 46 que fala sobre terremotos, sobre maremotos, sobre tsunamis, guerras, o caos, barulho. Deus diz, aquietai-vos e sabei que sou Deus. O salmista está dizendo, fica calmo, para de tentar resolver, para de se agitar. Ele é Deus. É Ele quem traz a paz, é Ele quem resolve. Calma, confia, descansa. Como igreja, nós estamos buscando a Deus com essa intensidade, essa intencionalidade. Querido, será que nós somos uma igreja ativista? Muita atividade, pouca devoção. Eu tenho medo de nos tornarmos a igreja de Sardes, a igreja do Apocalipse, capítulo 3. Tem fama de estar viva, mas está morta. Como que nós participamos dos cultos? Como que nós cantamos? Às vezes é triste, a gente está num momento de louvor, a gente está cantando aqui, a gente consegue ver todo mundo daqui. Às vezes pessoas com cara amarrada, fechada, boca fechada. E às vezes eu sou um deles. Teve um dia que o pessoal do Beck falou, pastor, por que você não canta? Gente, essa é uma dificuldade que eu tenho.
de buscar a Deus no culto. Uma das minhas responsabilidades é montar a ordem do culto. Eu monto, a gente discute na equipe pastoral. E quando eu começo o culto, gente, eu fico tenso. Eu fico olhando no relógio. Pai, esse aviso está demorando demais. O dirigente do louvor está pregando. São pouquíssimas vezes que eu saio do culto cheio, porque eu vi o comandante, eu vi o piloto. Deus não fala nesse tipo de atitude. Nós precisamos buscar a Deus em devoção. Acho que um problema de toda a igreja, e não é diferente de nós, né? Nós somos muitas pessoas, centenas de pessoas aqui, e aí quando nós vamos para o grupo de oração, diminui a participação. Quantos grupos de oração essa igreja tem potencial de ter? Porque às vezes nós não temos tempo para isso. Eu preciso resolver minha vida, Quantos adolescentes nós temos nos grupos de oração? Quantos jovens nós temos nos grupos de oração? Talvez nós adultos vamos pensar, é isso mesmo, os jovens, adolescentes têm que se envolver, mas quantos adultos não participam dos grupos de oração? Os grupos de homens que buscam a Deus em oração, os grupos de mulheres que buscam a Deus em oração. Queridos, nós precisamos buscar a Deus com dedicação, deixando de lado aquilo que nós achamos essencial para buscar aquele que realmente é essencial, que é o nosso Deus. Quando nós valorizamos a palavra de Deus, quando buscamos a Deus em devoção, então conhecemos a vontade de Deus. O texto diz que eles estavam adorando. A palavra aqui usada para adoração é uma ideia de culto, um culto público. Então, uma ideia de que não estavam só os 5 homens numa reunião particular, mas junto com a igreja. Estavam juntos com a igreja, adorando e jejuando, buscando a Deus. Ou seja, o contexto aqui é a igreja em comunhão, adoração em comunhão. Uma igreja reunida buscando a Deus. Uma igreja reunida buscando a Deus, na palavra de Deus, conhece a vontade de Deus. Por isso nós precisamos valorizar a nossa vida de igreja, esse tempo juntos. A adoração pública, esse momento, os relacionamentos aqui dentro, o envolvimento com a igreja local. Não é participar de qualquer jeito. Às vezes sempre chegando atrasado no culto, não tem muita atenção, não tem envolvimento, nos ministérios não serve, não tem relacionamentos profundos aqui dentro. Mas é quando nós vivemos essa vida de igreja, quando nós estamos juntos, unidos, nesse contexto nós conhecemos a vontade de Deus. Porque pessoas afastadas dessa vida de igreja, às vezes a igreja está indo numa direção, ele não entende por quê, não sabe nem o que está acontecendo na igreja. Sabe que Deus revela a sua vontade dentro do contexto da igreja, a igreja junta, em comunhão. Por isso eu desafio você que tem frequentado, que você ainda não é um membro da igreja, você não se comprometeu com o corpo de Cristo, avalie o porquê. E você que é membro, lembra da sua responsabilidade, do envolvimento. Você precisa saber o que está acontecendo, você precisa conhecer a igreja, precisa conhecer os irmãos da igreja, precisa servir dentro da igreja. Tanto para você entender a vontade de Deus para nós como igreja, como inclusive Deus te usar nesse processo. Porque quando nós valorizamos a palavra de Deus, nós adoramos, nós buscamos a Deus com intensidade, com intencionalidade, quando estamos juntos, em comunhão, nesse ambiente,
nós conhecemos a vontade de Deus. O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. É nesse contexto, então, da palavra de Deus, nesse contexto de busca a Deus, nesse contexto de igreja, o Espírito Santo diz. Como que ele diz? A gente não sabe. O texto não é claro. Talvez um dos profetas ali trouxe isso para a igreja. E aí os demais ouviram, atestaram, concordaram que isso veio de Deus. Talvez a igreja de Antioquia estivesse orando pela evangelização do mundo. Talvez ali naquela reunião, naquele culto, eles estavam adorando o Senhor. Foi tão bom conhecer a Tua palavra, fomos alcançados por Tua graça, mas tem tanta gente que não conhece. Senhor, manifesta a Tua graça até os confins da terra. E talvez nesse ambiente ali, alguém propôs: gente, por que a gente não manda Barnabé e Saulo? São homens tão capazes, os dois se dão tão bem. Talvez é uma boa equipe para a gente enviar numa viagem missionária. E a igreja vendo isso, talvez ficou empolgada e falou: isso mesmo, vamos fazer isso. Vamos preparar então para enviá-los. O fato é, a gente não sabe os meios, mas que a igreja tinha convicção da vontade do Espírito Santo para eles. Queridos, pela graça de Deus, nós temos experimentado isso como igreja. Deus é muito misericordioso, muito gracioso. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas limitações. Mas eu percebo como igreja que nós temos buscado valorizar a palavra de Deus. Nós entendemos que essa orientação para nós como igreja, e nós temos tentado estudar, a gente tem tentado ensinar, junto crescemos com a palavra de Deus nesses 45 anos. É fantástico ver a devoção da igreja, como a igreja busca a Deus com sinceridade, com intensidade. A comunhão da igreja é fantástica. Hoje de manhã teve uma manifestação disso, como foi gostoso o tempo da manhã juntos. O culto junto com as crianças, depois aquela dinâmica junto como igreja, na hora da IBD. Comemos juntos, a alegria do povo juntos. É uma igreja que é alegre, está junto. Alguns irmãos vêm de fora, né, e eles falam assim: a gente percebe a saúde da igreja pelo tempo que leva para as pessoas irem embora depois do culto. Isso sempre foi uma marca da igreja, porque os irmãos ficam aqui, tem pastel, tem café, termina o pastel, termina o café, e os irmãos continuam. Lembra do passado? A gente era até expulso, né? Zelador fechando a Batista. Por quê? O pessoal não quer ir embora. E é nesse contexto que ao longo dos anos, Deus tem revelado a sua vontade. Grandes projetos que foram realizados porque entendemos que era a vontade de Deus. A mudança da igreja lá do centro para cá, e hoje, nessa estrutura que tem milhares de pessoas todos os anos ouvindo o Evangelho. Igrejas que foram plantadas, Imperial, Vitória Régia por meio do Imperial, Monte Santo. Igrejas que são suerguidas, igrejas que estavam para fechar e Deus falou: vai lá, investe. Itapeva em São Paulo, Itapeva, Minas Gerais, Serra Negra, Socorro, Pedreira, Terra Preta. Projetos missionários. Eu lembro com 10 anos ouvindo as histórias de Angola, Guiné-Bissau, as viagens para Cuba, Romênia, Moldávia. O surgimento do Pregue a Palavra, alcançando o Brasil inteiro, países fora. Angola, Portugal, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Moçambique. Projetos que nascem porque nós entendemos nesse contexto de palavra, de busca a Deus, de comunhão. Deus vai mostrando a sua vontade. A igreja
São contatos que aparecem, a igreja se envolve, a igreja investe. Talvez uma delas que nós temos visto, esse envolvimento com os ribeirinhos, a missão Seara, a alegria da igreja de participar, de investir, de ouvir o que está acontecendo. O que está acontecendo no bairro do Guaxinduva. Agora orando como igreja, um desafio que a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais trouxe para nós, de plantar uma igreja numa cidade global. O envolvimento com Josué, ao Santana, de a gente plantar a igreja num país não alcançado. O Espírito Santo revelando a sua vontade por meio da palavra, devoção e comunhão. E quando essa vontade ela é revelada, ela precisa ser obedecida. Então, jejuando, orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Uma vez que eles entenderam a vontade de Deus, olha só, ainda em devoção, em busca de Deus, eles obedecem. Eles impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé num ato de testemunho, de comunhão, de estamos com vocês, estamos os enviando. Os despediram, literalmente os liberaram, os deixaram livres para ir. Olha aqui, gente, a vontade de Deus ela não é confortável. Exige um sacrifício, exige um preço a ser pago. É abrir mão de algo que nos é valioso. Barnabé e Saulo são homens importantes. Ali faziam parte da liderança da igreja de Antioquia, do início daquela igreja. São mestres daquele povo. Mas uma vez que a igreja entende a vontade de Deus, eles abrem mão e enviam o que eles têm de melhor. Eles abrem mão do conforto próprio para benefício dos outros, para que o evangelho alcance as pessoas que não têm esse benefício. Queridos, nós vivemos uma cultura individualista, mesmo no contexto de igreja. Nós temos essa tendência de olhar e começar a olhar para nós. Poxa, a gente podia investir um pouco mais em nós. Se fala tanto do pregue a palavra, se fala tanto de missões, mas a gente podia investir mais aqui. É uma luta que a gente tem. Às vezes eu vou em outras igrejas, ou pessoas de outras igrejas vêm aqui, eu até sinto vergonha, porque, olha aí, gente, está sentado em cadeira de plástico nesse frio. Você estaciona ali no estacionamento, né, seu sapato já fica branco de pó. Mas quando eu vejo o quanto Deus tem dado a graça de investirmos lá fora, dá uma alegria fazer esse sacrifício. Talvez é um pouquinho do perrengue missionário que a gente sofre aqui, para poder sustentar missionários lá fora, enviar missionários lá para fora, para que o evangelho chegue até os confins da terra. E é algo que a igreja entende. Tenho certeza, a gente fala assim, irmãos, vamos pegar a parte do nosso caixa e vamos comprar cadeiras almofadadas para a gente ia até apanhar. Porque nós entendemos que essa vontade de Deus tem falado para nós como igreja, para investirmos fora. E a vontade de Deus, ela é sacrificial. Ela não é confortável. É passar frio na cadeira de plástico, para fazermos a vontade de Deus. E queridos, a vontade de Deus, ela é compreendida na igreja e não fora dela. Talvez outros fora da igreja de Antioquia olharam para isso e não entenderam a decisão da igreja. Vocês vão enviar Barnabé e Saulo, vocês são loucos. Que decisão é essa? Por quê? Porque as outras igrejas, pessoas de outras igrejas, de fora da igreja, não participaram daquele momento. Eles não estavam naquele ambiente de palavra, de devoção, de comunhão. Percebe que a vontade de Deus para a igreja de Antioquia não foi revelada para a igreja de Jerusalém. Revela lá para Tiago em Jerusalém, para Tiago falar para a igreja de Antioquia, enviar Saulo e Barnabé. Não,
foi para a igreja local. As pessoas de fora não vão entender as nossas decisões. As pessoas de fora não vão entender porque sentamos em cadeiras de plástico e passamos frio. Eles não vão entender porque investimos 630 mil reais em missões no ano passado. Dinheiro esse que dava para asfaltar o estacionamento, trocar as cadeiras e talvez até colocar um ar-condicionado para esquentar aqui. As pessoas de fora não vão entender as nossas decisões e nós não vamos entender as decisões das outras igrejas. Porque a vontade de Deus, ela é revelada para a igreja. Então, o que aprendemos aqui, que através da palavra e devoção na igreja, o Espírito revela a sua vontade para ser obedecida. Queridos, temos passado por momentos de decisões difíceis como igreja. E diante dessas decisões, todos nós, não é só a liderança, mas todos nós temos que avaliar. Estamos levando a sério a palavra de Deus. Temos buscado a Deus com devoção e sinceridade. Valorizamos o culto, a comunhão, a adoração coletiva. Até você, que às vezes a gente faz isso, a gente avalia as decisões da igreja, e antes de questionar, antes de comentar, avalia isso. O meu questionamento, ele vem a partir de uma valorização da palavra de Deus, de uma busca sincera, intencional, intensa de Deus, de valorização da igreja, ou eu estou falando por falar, uma questão pessoal. E quando tivermos esses elementos, nós podemos ter coragem nas nossas decisões, mesmo que sejam difíceis. Veja que Deus revela a sua vontade para a igreja cumprir a sua missão, para que o Evangelho alcance os confins da terra. Queridos, temos desafios no Guaxinduva, aqui em Atibaia, em Monte Santo, nos Ribeirinhos, o sonho de plantar uma igreja numa cidade global, de plantar uma igreja num povo não alcançado. Nós precisamos buscar isso. Deus, qual é a tua vontade? Esse texto está falando do contexto da igreja, decisões da igreja, mas eu creio que isso se aplica de forma pessoal, na vida pessoal. Quando você vai tomar decisões na sua vida, e você quer saber qual é a vontade de Deus, o quanto você tem conhecido a palavra de Deus. Porque às vezes eu vejo pessoas tomando decisões, elas dizem que oraram, buscaram a vontade de Deus, sentem paz na decisão que elas estão tomando, mas elas estão tomando decisões que vão contra a palavra de Deus. Que vão afetar a sua vida com Deus, o seu envolvimento com a igreja, vai expor a sua família em perigos, vai expor o seu casamento em perigo, vai expor os seus filhos em perigo. Decisões que não são baseadas na glória de Deus, mas na vontade própria, nos sonhos pessoais, no conforto próprio, motivações desse mundo que vai passar, e não investimento naquilo que é eterno. Então, eu primeiro preciso entender qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras, que as minhas decisões não vão sair dessa vontade. E buscar a Deus com uma devoção sincera. Não tem como a gente conhecer a vontade de Deus se a gente não tem tempo para Deus. Se a gente não se aquieta e reconhece, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus da minha vida. Não importa o caos à minha volta, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E talvez um terceiro ponto não é tão claro para nós, mas a igreja, ela é importante para as nossas decisões pessoais. Não que você vai ficar perguntando para o pastor, cada decisão que você vai tomar e você não pode viver se o pastor não está sabendo. Mas num contexto de igreja, na comunhão com os irmãos, você tem que ser o pastor. Tem tantas pessoas piedosas, maduras no nosso meio. E o que é fantástico, a vantagem de uma igreja desse tamanho é que a gente tem gente com todo tipo de experiência, envolvida em todo tipo de área.
E nós podemos buscar o conselho de carreira, de situação de vida, de casamento, de solteirice, de viuvez, problemas de saúde. Nós temos pessoas que já passaram por isso, pessoas piedosas, nós podemos buscar essas pessoas em comunhão, em envolvimento com elas, e Deus usa a multidão de conselheiros para mostrar a sua sabedoria. Através da palavra de devoção na igreja, o Espírito Santo revela a sua vontade para ser obedecida. Que Deus nos ajude a conhecermos e vivermos a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Vamos ficar em pé, vamos...